Pronto, a partir desse momento nós estamos gravando a aula, tá certo? E aí, hoje nós vamos estudar dos capítulos 23 ao 28 de Doutrina e Convênios. Nós não vamos passar por todos os capítulos, eu fiz uma seleção, né, de alguns capítulos que achei mais pertinente que nós estudássemos. E nós vamos começar com o capítulo 25 de Doutrina e Convênios, que é um capítulo, irmãos, que é uma revelação que foi dada para Emma Smith, especificamente, por intermédio do profeta Joseph Smith. Nós já sabemos que todas as sessões de Doutrina e Convênios são falas diretas do Senhor. Às vezes, só para Joseph ou por intermédio de Joseph para alguém. E essa sessão de Doutrina e Convênios 25 é a sessão que foi dada para Emma Smith especificamente. Emma Smith, para quem não sabe, foi a esposa do profeta, né? E esta revelação é a vontade do Senhor em relação a Emma Smith. Ele deu aí fez algumas promessas e pediu da parte dela algumas coisas que nós vamos identificar juntos agora, tá certo? Eu gostaria de pedir, André, entrando. Eu vou compartilhar aqui na tela o nosso Doutrina e Convênios 25, tá? Desculpa. Deixa eu compartilhar a tela novamente com vocês. E aí a gente vai fazer a leitura. Eu vou indicando algumas pessoas para ler. E se puder ler, ótimo. Se não puder, também não tem problema. Escrituras, Doutrina e Convênios, sessão 25. Eu gosto muito dessa sessão porque é a sessão na qual o Senhor ele ordena a elaboração do inário, tá? Então é uma sessão muito especial para mim por causa disso, porque eu amo o inário, essa seleção de músicas que foi feita. Esse cabeçalho a gente já leu, essa revelação foi manifestada à vontade do Senhor a Emma Smith em julho de 1830. E aí ele traz aqui os pedacinhos, né? Mas nós vamos ler toda a sessão. O que eu queria que vocês identificassem para a gente discutir é quais são as promessas que o Senhor fez a Emma Smith e o que foi que ele pediu dela, tá certo? Quem gostaria de começar lendo? Nós temos Alice, Angélica, André, está com o microfone ligado. Irmã Simone. Posso ler? Por favor, Alice, pode ler para a gente. Então, tu pediu para a gente ler a parte do capítulo 25, do 1 ao 4, isso? Isso. Não, na verdade, é todo o capítulo. Eu vou passando aqui à medida que a leitura for sendo feita. Mas eu vou pedir para você ler mais ou menos até a metade, depois eu vou pedir para outra pessoa fazer a leitura. Certo. Escuta a voz do Senhor, teu Deus, enquanto me dirijo a ti, Emma Smith, minha filha, pois em verdade eu te digo, todos os que recebem meu evangelho são filhos e filhas em meu reino. Dou-te uma revelação com respeito à minha vontade. E se fores fiel e andares nos caminhos da virtude perante mim, preservar-te-ei a vida e receberás uma herança em Sião. Eis que teus pecados te são perdoados, e és uma mulher eleita, a quem chamei. Não murmures por causa das coisas que não viste, porque foram ocultas a ti e ao mundo, o que considero sábio para um tempo futuro. Sister, eu tinha confundido, eu achei que a Alice fosse uma outra irmãzinha que está acordando a galera, o bispo está dizendo. Mas sejam bem-vindas, né? Imagino que vocês estejam aí juntas, né? Para poder fazer a parte. Sister, o que você conseguiu identificar? O que você conseguiu identificar aí de promessa e do que o Senhor pediu a Emma Smith? Então, acredito que Deus, né, ele estava falando para ela que ele estava prometendo a ela que iria preservar a vida dela e que ela receberia uma herança em Sião e que os pecados dela seriam perdoados e que ela era uma mulher eleita. Então,
Acho que acredito que seriam essas as promessas que ele estava fazendo para ela. Perfeito. E pedido, ele pediu para que ela andasse nos caminhos dele, né, em virtude perante ele, para que ele pudesse preservar a vida. No versículo 4 tem uma coisa que é muito importante, que é essa questão de não murmurar por conta das coisas que não viste, porque foram ocultas de ti e ao mundo. Então, exemplo, Emma Smith, esposa do profeta, não teve a oportunidade de ver as placas de ouro, né? De tocar e de ver as placas de ouro, assim como as 8 testemunhas, as 3 testemunhas, as oito testemunhas, né? 3 e 8, e assim como a irmã Mary Whitmay, como a gente aprendeu nas últimas aulas, que a irmã Mary Whitmay também teve a oportunidade de ver as placas de ouro e de tocar nelas, que o anjo morando apareceu para elas e as mostrou, né? Mas Emma vivia na mesma casa que Joseph, esteve junto de Joseph ao mesmo tempo e não teve a oportunidade de ver as placas de ouro. Então, imagino que isso tenha sido algo muito, assim, delicado para ela, né? Porque deve ser difícil de aceitar elas estarem ali em cima da mesa, cobertas com um pano, e você não poder olhar. Então, não deve ter sido algo fácil para ela. Por isso que ele pediu para que ela não murmurasse por conta dessas coisas e, pelo contrário, fosse fiel, né? Alguém quer comentar algo sobre isso? Outra sister. Uma sister leu, eu queria pedir para outra sister ler agora do 5 ao 8. Ok. O dever de teu chamado será confortar meu servo Joseph Smith Jr., teu marido, em suas aflições, com palavras consoladoras, com espírito de mansidão. E quando ele viajar, irás com ele, e servir-lhe-ás de escrevente enquanto não houver quem o faça, para que eu possa enviar o meu servo Oliver Cowdery aonde eu desejar. E serás ordenada sob suas mãos para explicar as Escrituras e exortar a igreja, conforme te for revelado pelo meu Espírito. Pois ele imporá as mãos sobre ti e receberás o Espírito Santo. E teu tempo será dedicado a escrever e a aprender muito. Um questionamento específico às irmãs. Pode ser você, Sistra, a responder, pode ser outras irmãs também. A partir desses 4 versículos que a Sister leu, qual é que seria o seu sentimento se recebesse essa orientação do Senhor? Como você se sentiria? Eu acredito que eu me sentiria muito feliz, porque eu estaria ajudando na obra do Senhor. Tanto um profeta, tanto na coligação de Israel, né? A minha mãe estava ajudando ali, apoiando, como diz Joseph, e ela também poderia ajudar ele como escrivão, quando o Oliver Cowdery estivesse viajando nas outras pessoas. Então, muitas pessoas pensam que Emma Smith ela não teve um papel muito grande na restauração da igreja, mas ela foi de suma importância, creio eu, para ajudar e apoiar o seu marido nessa jornada. Perfeito, Sister. Por que eu perguntei isso para as irmãs especificamente, né? Porque bem ali no versículo 5, ele diz assim: o teu chamado será confortar o meu servo Joseph Smith Jr. E aí você pensa que essa não é uma missão muito significativa, né? Apenas confortar o servo Joseph Smith Jr., mas ela teve um papel. Depois de dizer que é confortar, ele diz inúmeras outras coisas que ela faria, né? Serviria de escrevente quando o Oliver Cowdery não estivesse por perto, para que ele pudesse mandar, para que o senhor pudesse mandar o Oliver Cowdery onde ele desejasse. E aí, olha que interessante esse daqui, ó. Serás ordenada para explicar as escrituras e exortar a igreja, conforme te for revelado pelo meu espírito. Então, o papel dela não era muito diferente do papel de Joseph Smith, né? Ou de qualquer portador do sacerdócio nos dias de hoje. Porque as mulheres na igreja receberam desde o princípio, lá, desde a mulher do profeta, que
estaria sob as mãos delas explicar as Escrituras e exortar a igreja, conforme te for revelado pelo meu Espírito Santo. Então, as mulheres, elas têm rigorosamente a mesma responsabilidade dos homens, exortar a igreja de acordo com o que for revelado pelo Espírito Santo, certo? Então, exortar a igreja, ensinar e orientar é um papel de todos os santos, independente de se são homens ou se são mulheres. Ok? Mais algum comentário sobre isso, sobre esses versículos? Lembrando que nós estávamos aqui em 1830, né? Há bastante tempo atrás, e nós entendermos que as mulheres desde o princípio tiveram um papel super importante na igreja é significativo para a gente poder entender o papel da mulher no plano de Deus, o papel de cada um no plano de Deus, que existem papéis diferentes por causa da maternidade e da paternidade, mas as responsabilidades no reino de Deus são as mesmas, exortar a igreja e ensinar conforme o Espírito Santo. Desculpa, gente. Voluntário ou voluntárias para ler. Eu não sei se vocês estão em 3 ou se estão em 2 sisters. Se tiver mais uma, pode ser a outra sister. É só 2. São só 2, né? Da última vez que eu vi presencialmente eram 3. Mas vamos lá. Quem gostaria? Nós temos várias pessoas na aula. Temos a Crislane, que sempre dá um apoio. Temos o Matheus, temos Simone, Tati, próprio Bispo. Vocês estão vendo, né, na tela, a escritura? Para ler o Eu vou ler. Né? Sim. Quem foi que disse eu vou ler? Eu disse eu vou ler. Tati, né? É do 9 Tati em lê diante, esses né? 4, do 9 ao 12, e depois a Teve outra pessoa que falou igual comigo. foi a Crislane. A Crislane lê os próximos. Vai lá, Tati. É do 9 ao 12, né? Isso. Não precisas temer, porque teu marido te apoiará na igreja, pois teu chamado é para benefício dele, a fim de que lhe sejam reveladas todas as coisas que eu desejar, de acordo com sua fé. E em verdade eu te digo que deverás deixar as coisas desse mundo e buscar as coisas de um melhor. E também te será concedido fazer uma seleção de hinos sacros para serem usados em minha igreja, conforme te for dado o que me é agradável. Porque minha alma se deleita com o canto do coração. Sim, o canto do justo é uma prece a mim e será respondida como uma bênção sobre sua cabeça. Perfeito, irmã Tati. Acho que foi ótimo você ler esse trecho, porque a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: de que forma a música nos ajuda a permanecer alinhados ao Senhor e ao Espírito Santo? Eu acho que a música, ela toca profundamente a alma. Ela nos alinha diretamente com o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente está aqui, realmente, por exemplo, esse hino que você tocou hoje, é um hino maravilhoso. E às vezes a gente está sentindo alguma coisa no nosso coração, por exemplo, às vezes insegurança de como, meu caso, como vai ficar a pandemia, tudo fechado. Vocês escutam um hino desse, vem, busca-me, busca a água da fonte inesgotável, você começa a se renovar e ver que aquilo que Deus está falando para você, que está com você. Então, às vezes, um hino, ele toca mais do que 1000 palavras, né? Você se sente realmente quebrantada e ali a sua alma responde ao Senhor, né? Perfeito, irmã Tati, muito obrigado. De fato, a alma se deleita com o canto do coração, né? O Senhor, ele se deleita com o canto dos justos, porque é uma prece, ou seja, o louvor, ele também é uma oração, né? Cantar o hino, ele também é uma oração e será respondido com uma bênção sobre sua cabeça. Eu já tive inúmeras experiências espirituais cantando hinos e sentindo a presença do Espírito Santo confirmando
algum pensamento ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu sou muito grato ao Senhor pelo inário, eu sou muito grato ao Senhor pelas músicas dos jovens, que, se os irmãos ainda não tiveram oportunidade de escutar, as músicas dos jovens, o álbum desse ano, ele tá fantástico, tá? O álbum desse ano, ele tá extremamente espiritual e recomendo fortemente que os irmãos ouçam. No início dessa aula, eu coloquei a música A Fonte, né? Na verdade, o clipe da música A Fonte, que é uma das músicas dos jovens. Comecei com essa música justamente porque falava de música, né? E como tinha só a irmã Tati e o Bispo no começo, acho que para finalizar eu também vou colocar novamente e compartilhar o link no, no grupo da ala, tá bom? Então, de fato, Emma Smith foi chamada para poder compor a primeira seleção de hinos da igreja. Essa seleção de hinos, muitos desses hinos que foram selecionados lá no começo, em 1830 por Emma, eles ainda permanecem no inário de hoje, né? Alguns foram acrescentados, lógico. Ela pegou muitos hinos que já eram hinos de outras congregações, então nem todos os hinos eles são originais da Igreja de Jesus Cristo. Mas também tem muitos hinos que foram compostos por membros, né? Ou foram compostos letra e música, ou as letras elas foram modificadas para se adequar a determinada música. Ou, às vezes, os irmãos até pegavam músicas seculares e transformavam em músicas de louvor e adoração a Deus, né? Então, esse primeiro inário que Emma Smith criou, que ela compilou e disponibilizou, e a igreja disponibilizou, tem essas características. Recentemente, a igreja fez uma pesquisa pedindo os irmãos para enviarem composições, opiniões sobre os hinos para a montagem de um novo inário. Então, muito em breve, nós teremos aí um novo inário, acredito que, enfim, nós estamos em 2021, né? Disseram que demora muito fazer esse processo de inário, porque precisa de licença de direito autoral em todos os países e tal. Mas, em breve, esse novo inário estará disponibilizado aí para nós, certo? Vamos lá, os últimos 4 Eduardo, Oi. O que eu acho também lindo, antes de eu fazer parte da igreja, quando eu conheci os missionários, eu queria muito conhecer a igreja, né, entender. E eu botava no YouTube as músicas, né? E são músicas que nos transmitem uma paz tão grande, aquelas mais antigas, você sente assim um contentamento tão bom no coração, uma calmaria. E teve uma vez que eu botei da sede, né, lá em Utah, aquele lindo coral. Eu vou lhe dizer, a impressão que eu tinha que era os anjos, tudo cantando, os anjos ao Senhor. Então, a gente vê assim, que a nossa igreja é muito orgulho ter um coral daquele, maravilhoso. E você poder olhar e dizer, cada voz linda, né? Maravilhosa, e tudo ali para honra e glória do Senhor. É mesmo que ver os anjos, tudo cantando assim, né? Eu tive essa impressão, então acho que esse louvor, ele é incrível mesmo. Muito legal, Tati, você falar do coro da orquestra da Praça do Templo, porque, de fato, eles fazem parte da história da igreja, né? Eles, inclusive, já cantaram nas posses de muitos presidentes americanos. Eu acho que esse atual, eles não cantaram, o Biden, né? Mas na posse do Trump e do Obama também, eles cantaram hinos, enfim, louvores, né, nessas posses, e foram momentos muito significativos para a igreja, porque é um negócio muito importante, né, você cantar na posse de um presidente. Acho que, e também tem um respeito muito grande pelo coro lá nos Estados Unidos em nível mundial também. Inclusive, aquele órgão que é o piano, né, aqueles canos lá que ficam atrás deles, é o maior órgão do mundo. Não sei se os irmãos sabiam. Espera aí, o chat aqui truando. É só o bispo dizendo aqui que o bispo só come. Crislane, poderia ler o restante, do 13 ao 16? Posso. Tu tira só esse negocinho. Ah, pronto. Portanto, rejubila-te e alegra-te e apega-te aos convênios que fizeste
em espírito de mansidão, acautelando-te contra o orgulho, que tua alma se deleite em teu marido e na glória que sobre ele virá. Guarda meus mandamentos continuamente e receberás uma coroa de retidão. E a não ser que faças isso, onde estou, não poderás vir. E em verdade eu te digo, que esta é a minha voz para todos. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Crislane. Quer comentar sobre as últimas promessas e das coisas que o Senhor pediu a Emma? Vendo esses versículos, né? E também algumas outras coisas referentes à história de Emma Smith, a gente vê o quanto que assim, essa mulher ela foi importante, né? Independente do que tenha acontecido depois, mas ela foi de extrema importância para as coisas que estavam acontecendo naquela época, principalmente com o profeta, né? Com a sua família e com o seu marido, né? Que ele era o profeta, mas era o esposo dela. E ela realmente foi muito... foram colocadas muitas coisas sobre ela, né? E essas promessas, como diz aqui no final, tanto o que era pedido dela quanto as promessas, como diz no último versículo aqui que eu li, ela é dada para todos nós, né? Essa sessão é uma sessão destinada principalmente às mulheres. E foi destinada a Emo, mas para todas as mulheres, né? E é o mesmo que o Senhor pede de nós e o que ele também promete para a gente, né? Se a gente cumprir. Então, acho a história dela muito, muito linda. Obrigado, Crislane. E acho que essa sessão deve ter vindo num momento muito importante para ela, né? Ela devia estar se sentindo cansada, talvez, ou pesarosa, ou desanimada. E ela teve que enfrentar muita coisa, né? Porque foi muita perseguição. Então, você se casar com um homem que sofre tanta perseguição e que, enfim, coloca a vida dos filhos em risco por causa da situação, inúmeras coisas que eles tiveram que passar, ela estava lá ao lado dele, né? E teve vários filhos com ele e ajudou a estabelecer a igreja e exortar e ensinar as escrituras e etc. Então, de fato, foi uma mulher muito guerreira e o Senhor deu uma orientação muito, muito direta a ela, né? Nesse sentido, de permanecer firme, de que ela tinha uma responsabilidade que era apoiar o marido, ensinar e exortar na igreja e fazer todas essas coisas para que pudesse voltar à presença de Deus. Certo? Irmãos, do capítulo 25 a gente venceu. Eu optei por pular o capítulo 26 e a gente ir para o capítulo 27 para a gente estudar 3 versículos especificamente, que esses versículos de Doutrina e Convênios 27, do 15 ao 18, que fala sobre a armadura de Deus, certo? Eu vou fazer a leitura desses versículos, a gente já passou muito tempo lendo anterior, a não ser que tenha alguém que queira ler esses versículos. Não sei, irmão Edilon tá aí, gosta sempre de participar. Tem Lucas, tem Mateus, que não participaram ainda, tem Angélica. Alguém gostaria de se voluntariar, irmãos, para ler esses versículos? Eu posso ler, Eduardo. Pronto, Lucas, por favor. Então portanto, alegrai-vos e rejubilai-vos, e cingi os lombos, e tomai sobre vós toda a minha armadura, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, a fim de subsistirdes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade, tendo vestido a couraça da retidão e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, o qual, para vos confiar, enviei meus anjos,
tomando o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados dos iníquos, e tomai o capacete da salvação e a espada do meu espírito, que derramarei sobre vós, e minha palavra, que vos revelo, e concordai acerca de todas as coisas que me pedistes, e sede fiéis até que eu venha, e sereis arrebatados, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Aproveita e fica logo atento aí, Lucas, para a gente fazer aqui uma interpretação, tá certo? Esses versículos especificamente, eles falam sobre a armadura de Deus, tá? Mas, normalmente, Lucas, para que a gente veste uma armadura? Em que circunstância? Quando a gente vai para onde? Então, geralmente a armadura a gente veste quando vai para uma batalha, né? Quando vai para uma batalha, né? Quando vai para uma guerra. Nós estamos em confronto contra algo ou alguém. Sim, atualmente nós estamos em confronto com Satanás, né, e todas as suas hostes, né? Perfeito. Eu pensei que ia dizer que a gente estava em confronto contra o Coronga. Aí atrapalhar o meu raciocínio. Também. Mas nós estamos, e nós precisamos da nossa armadura contra o corona, né? O álcool em gel, o isolamento social, a máscara. Inclusive, eu estive gripado, quer dizer, eu estive com sintomas esses dias, né? Desde quinta-feira. Mas já estou melhor, graças a Deus. Acho que era só uma gripe normal. Aí vamos lá, ó. Eu trouxe aqui para a gente fazer reflexão. Nós temos a imagem de um soldado, normalmente as vestes de um soldado romano, né? Na época, nos tempos de Jesus. Para a gente fazer uma análise sobre essa armadura dele e sobre o que o Senhor ele nos citou, né? Primeiro, o Senhor ele cita o cinto, né? Os lombos, cingir os vossos lombos, que representam aí a verdade, né? Cingir os vossos lombos para, como ele diz aqui, ó, tendo cingindo os lombos com a verdade. A couraça, que é essa parte aí do peito, é a couraça da... Você lembra, Lucas? Não lembro não. É a couraça da retidão, né? A retidão, gente, ela está logo nos peitos, porque essa parte aí era uma parte vital. Você leva uma espada no coração, é muito provável que você não sobreviva, né? Então, a retidão, ela está representada por essa parte aí do peitoral, porque uma vez você deixando a retidão de lado, é muito provável que você receba um golpe do inimigo, como nós estamos em guerra com o inimigo, é muito provável que você leve um golpe do inimigo que seja um golpe vital, né? E que acabe com a sua vida espiritual. Então, fazendo essa transposição, né, essa interpretação, a couraça da retidão ela é importante porque se você leva um golpe aí e você perde a retidão na sua vida, você morre espiritualmente, né? O próximo ponto que ele diz são as sandálias, são os pés, né? Cingir os vossos pés. E os pés, eles podem representar o quê? Eu já até mostrei aí rapidinho para dar uma dica para vocês. Vamos voltar para o versículo. O que é que os pés eles representam aí? Pode ser outra pessoa, tá? Não precisa ser o Lucas. Pode ser a noiva do Lucas aí, tá doida pra falar ela. Olha de vergonha, bichinho. Ela escreveu aí no grupo, mas não fala, tem que falar. Olha de vergonha, bichinho. Vai, Rafa, vai. Sinta-se em casa, viu? É seguir Jesus. Os pés é seguir Jesus Cristo, né? Mantém retidão. Acho que ouviram? Sim, ouvimos. Perfeito, o Rafael. Cinto é a verdade, o peito é a retidão, e os pés, ele é seguir Jesus Cristo, mas para além de seguir Jesus Cristo, ele serve também para que a gente possa fazer a pregação do evangelho, né? Tem até aquele versículo de Isaías: quão belos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas de salvação.
Então, nós precisamos ter os nossos pés bem preparados para fazer a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Missionários e missionárias, pelo menos em tempos pré-pandemia, né, precisavam ter aí sapatos bem grossos para que pudessem fazer o trabalho de pregação. Sempre que algum missionário ia para a missão, né, desculpa, algum missionário próximo a mim, eu sempre ia ali na Apiguana e comprava um sapato dessa grossura. Porque eu não fiz isso quando eu fui para a missão. Eu fui com um sapatozinho social normal. E ele, no instante, se acabou. Pronto, ó, tá aí, Lucas. Deu um sapato muito bom. Só que esse sapato não é sapato normal de missionário, é sapato de pedreiro, né? De quem trabalha em obra, de engenheiro. Mas eles precisam, porque eles andam bastante para realizar a pregação do evangelho, né? Então precisam aí de proteção nos pés para poder realizar a pregação do evangelho. Vamos lá. O escudo é o escudo da fé, que te ajuda a se proteger dos dardos do inimigo, né? Dos ataques do inimigo. Então você consegue se proteger de uma forma melhor. Nós temos o capacete da salvação. Se você também levar um golpe aí na cabeça, é muito provável que você perca a sua salvação, né? Então a cabeça é uma parte vital. E a espada, gente, a espada, eu queria que alguém dissesse o que é a espada. Se precisar, a gente volta no versículo. Vamos lá. Coragem. É necessário coragem, né? Acho Mas que tá é bem aqui, ó. escrituras, né? A espada do meu espírito. Bem aqui. Opa. Meu lápisinho aqui, igual um... Mas vamos lá, ó. Vamos fazer a revisão. Cingido os lombos com a verdade, tendo vestido a couraça da retidão, que é a parte do peitoral, golpe vital na retidão, a gente morre espiritualmente, tendo calçado os pés com a pregação do evangelho da paz, opa, escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do espírito. A espada, ela é uma arma que você ataca, né? Então, quando você usa a espada, você consegue atacar. Então, o Espírito Santo, ele serve para que você, vamos lá, para que você ataque o inimigo. É com o Espírito Santo que você vai estar preparado para poder atacar o inimigo. E com todas essas, para poder afastar o inimigo da sua vida, para poder mandar ele, repreender o inimigo da sua vida, você pode usar a espada, que é a espada do Espírito. Então, usando todos esses recursos, nós estaremos prontos para a batalha. Faltando qualquer um desses recursos, nós estaremos fragilizados, né? Imagina um soldado indo para a guerra, tendo que andar em terrenos dos mais diversos possíveis sem os sapatos. Ou imagine ele indo para a guerra sem uma espada, né? Ele só poderia se defender, ele não poderia atacar. Imagine ele indo para a guerra sem o escudo, seria muito fácil vítima. Então, da mesma forma, se nós não tivermos retidão, verdade, espírito, pregação, fé e salvação, é muito provável que a gente acabe perdendo essa guerra contra o inimigo, tá certo? Último ponto, que é o capítulo, seção 28 de Doutrina e Convênios, que fala um pouquinho sobre a organização da igreja e sobre chaves, né, sobre responsabilidades dentro da igreja. O que estava acontecendo naquele momento? Oliver Cowdery, que vocês já devem ter ouvido bastante falar nas nossas aulas, ele fazia parte da primeira presidência da igreja, né? Ele era o escrivão
Escrivão não. O escrivão de Joseph Smith, para quem Joseph Smith ditava a tradução do livro de Mormon e ele escrevia. Na verdade, o que estava acontecendo era que Hiram Page, ele era membro da igreja, ele tinha uma pedra e afirmava estar recebendo revelações para a igreja e para as pessoas por meio dessa pedra, tá certo? E aí, muitos membros foram enganados por essas alegações, inclusive Oliver Cowdery, foram influenciados erroneamente por essas observações, essas revelações, entre aspas, de Hiram Page. E aí, alguns versículos de Doutrina e Convênios, eles ensinam a importância disso. Deixa eu só atender a Aurora aqui, mas alguém já pode começar a ler aí, tá certo? A partir do versículo 2, essa seleção de versículos. Vamos lá, gente, quem vai fazer a leitura? Tá. Mas Pode falar, pode ler, irmão Edilon. pronto. Tá. Mas eis que em verdade eu te digo, ninguém será designado para receber mandamentos e revelações nesta igreja, a não ser meu servo, Joseph Smith Júnior, porque ele as recebe como Moisés. E tu serás obediente às coisas que eu lhe der, tal como Arão, para declarar fielmente à igreja, com poder e autoridade, os mandamentos e as revelações. Irmão Edilon, E não dar... vou fazer uma Oi. observação aqui. Daqui a pouco o senhor continua. Fica aí Tá bom. no ponto. Moisés, ele foi o profeta do Senhor para libertar o povo do Egito, né? Assim. E Moisés tinha um fiel escudeiro que era Arão, que era responsável por, digamos assim, falar para as pessoas aquelas coisas que Moisés recebia, porque Moisés tinha problema de dicção, né? Ele tinha dificuldade de falar em público. E Arão falava as coisas tal qual o Senhor falava para Moisés. E a mesma orientação que o Senhor está dando para Oliver Cowdery nesse momento, para que ele ouça apenas o que Joseph tem a dizer, porque Joseph estava sendo o instrumento de Deus como Moisés. Imagina que naquela época Moisés subiu ao monte para poder pegar os 10 mandamentos e ensinar os 10 mandamentos ao povo, e aparecesse uma outra pessoa lá aleatória no meio do povo com outras placas dizendo que aqueles ali também eram mandamentos de Deus, né? Com outras coisas que não tinham nada a ver. Então, mais ou menos era isso que estava acontecendo nessa época aí, em 1830, em setembro de 1830, e Hiram Page estava com essas pedras dizendo que também estava recebendo revelações para a igreja. O Senhor estava corrigindo os irmãos de que apenas Joseph Smith possuía as chaves para receber revelação na igreja. Da mesma forma, o bispo chama a irmã Kleber para ser a presidente da Sociedade de Socorro, e um outro irmão vai lá e diz que não é a irmã Kleber, e sim é a irmã Charlene que deve ser a presidente da Sociedade de Socorro. Esse outro irmão não tem as chaves para poder fazer essa designação, tá certo? Pode continuar, irmã Dilon. E não darás ordens àquele que está acima de ti e à frente da igreja, pois dei a ele as chaves dos mistérios e as revelações que... Só um minuto, tem uma coisa aqui atrapalhando aqui no meio. Que estão seladas, até que lhes designe outro em seu lugar.
E também deverás procurar teu irmão Irã Pager, em particular, e dizer-lhe que as coisas que ele escreveu por meio daquela pedra não procedem de mim, que Satanás o iludiu. Pois... Só um minuto. Obrigado, boa noite, hein? Pois eis que essas coisas não lhe foram designadas, e a ninguém desta igreja será designada qualquer coisa contrária aos convênios da igreja, pois todas as coisas na igreja devem ser feitas em ordem e de comum acordo e pela oração da fé. Perfeito, irmão Edilon. Você quer comentar alguma coisa? Não, é só sobre as coisas que Satanás ele rodeiam as pessoas e faz com que elas, tipo, tendem a entrar no pecado, né? A querer induzir as pessoas ao erro contra Deus, né? Então, Satanás ele é muito esperto. Se as pessoas forem fracas na fé, com certeza elas cairão, entendeu? Perfeito. E essa é uma das maiores bênçãos de ser membro da igreja, é saber que todas as coisas na igreja devem ser feitas em ordem, de comum acordo e pela oração da fé. Não há doutrina que os irmãos, algum irmão ou alguma irmã possa inventar. Toda doutrina oficial da igreja precisa ser aprovada pelo Quórum dos 12 Apóstolos e pela primeira presidência, né? Tanto é que declarações de homens, declarações feitas em discursos ou em qualquer outro lugar, não podem ser consideradas doutrinas da igreja, a não ser aquelas que foram oficialmente publicadas por ela, né? Pela própria igreja. Então, essa é uma das maiores bênçãos para que a gente não possa ser levado em roda por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, como diz lá em Efésios. Então, é uma bênção nós termos o profeta de Deus conosco para poder nos orientar e por termos essa clareza em relação ao que a doutrina. Mas aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vamos supor, vamos fazer o seguinte exemplo. Um irmãozinho está procurando uma namorada. Aí chega numa menina, né, numa moça, numa jovem adulta, e diz para ela que teve uma revelação de que ela deveria ser a esposa dele. Como é que nós devemos encarar esse fato? Quem pode me ajudar? Alguém já viu alguma história assim semelhante? Podem compartilhar aí comigo. Vou repetir. O irmãozinho está procurando uma namorada, chega numa moça e diz que teve uma revelação de que ela deve se casar com ele. Como é que deve ser a reação da moça e por quê? Tem uma coisa aqui no chat, mas Já aconteceu comigo, isso aí. E aí, irmã, como foi? Então, ele disse que teve uma revelação, né, que sonhou comigo no templo, então, aí disse que eu seria a esposa dele, né? Aí eu falei para ele que eu teria que ter a mesma revelação, para poder saber se é verdade. Perfeito. Não E teve, ele. irmã? Não, eu fugi. Teve não, né? Acho que não deu muito certo, não, essa revelação que ele teve. E dessa forma é assim, né? O Senhor, ele... Não, foi o Lucas. Foi o Lucas. Não, foi o Lucas, não. O Lucas não faz essas coisas. Ah, bom. Por isso que não deu certo. O Lucas não recebe revelação, não, né, Rafael? Acho que não. É isso, ele recebe revelação pessoal. Mas vamos lá. Mas é porque, às vezes, eu acho que é um desejo tão grande do coração da pessoa que a pessoa quer inventar que é Deus, né? Que é de Deus, talvez não fofinha. Irmã, só que nós temos que ter cuidado, né? Mas eu acho que tem que... Pode falar.
Porque o diabo usa de armadilha, né? Às vezes, se a pessoa for fraca, né? Graças a Deus que a irmã disse, não, eu não recebi nada, né? Graças a Deus, né? Porque se fosse outra bestinha, pobre, né? Podia até cair na conversa, né? Mas eu acho que tudo é sabedoria. Orar e acreditar que o Senhor vai falar a verdade, né? Exatamente. Tá cheio desses queixudinhos na igreja. Cheio desses queixudinhos. Cheio, né? Ainda bem que cada vez mais os líderes estão desconstruindo isso. Porque a revelação, cada um tem chave para receber revelação para a sua própria vida, né? E não para a vida das outras pessoas. Da mesma forma que o bispo ele tem chave para receber revelação para a ala. E a pessoa, se for receber uma revelação do bispo, pode até acontecer, mas ela também precisa receber essa confirmação, né? Doutrina é doutrina, então a gente precisa se adequar a ela. Agora, revelação pessoal é revelação pessoal, diz respeito à sua própria vida, e é o Senhor quem tem que conversar com você, né? Nós não precisamos de intermediários para poder receber revelação para a nossa própria vida, e nós, lógico, devemos nos adequar à doutrina que ele nos deu através do profeta, dos apóstolos, e continua dando, mas revelação pessoal é entre eu e Deus, eu não tenho intermediários, ele me deu o poder da oração, ele me deu o Espírito Santo para poder saber toda a verdade e para poder me guiar. Outras pessoas recebendo revelação por você, a gente precisa tomar muito cuidado e, lógico, pode acontecer? Pode, tive um sonho que eu devia casar com você, mas a moça também precisa sentir isso, né? Da mesma forma como pode acontecer o contrário também. Mas aí algumas pessoas acabam usando do sacerdócio, né, para poder dizer que recebem revelação e, enfim, temos que tomar muito cuidado com essa questão. A revelação pessoal é revelação pessoal e não há intermediários entre você e Deus. Ok? 17h55, estamos chegando ao término da nossa aula. Como eu disse, eu vou compartilhar novamente a música, né, dos jovens, para a gente assistir. Deixa eu botar ela aqui. E logo depois da música, eu gostaria de alguém para se voluntariar para fazer a última oração. Quem poderia ser? A Crislane vai fazer a oração para nós. Eu acho que é, né? Se não for ela querendo falar alguma coisa, se for para falar, pode falar também logo, viu? Hein, Crislane, você quer falar agora ou quer fazer a oração? Oração, beleza. Então, eu vou colocar o hino para a gente ouvir e logo depois a Crislane vai fazer a oração. Não saiam, tá certo? Aproveitem essa oportunidade, porque como o Senhor, ele disse, ele se deleita com o canto do coração. Então, procurem se conectar com o Senhor através dessa música, que ela é muito boa, e que a gente possa se conectar com ele através de inúmeras outras orações, em forma de hino ou em forma de oração mesmo. Tá bom? E aí, Crislane vai fazer a oração no final. Uma fonte eterna de água pura, um refúgio de amor, o mundo em chamas por toda parte. Quem se importa em aplacar? Existe uma fonte de vida que nunca irá secar, acalmar a alma, aliviar a dor.
Crislane. Nosso querido e amado Pai Celestial, Senhor, como somos gratos a Ti por essa aula, Pai. Obrigado pelos ensinamentos que aqui tivemos e pelas doutrinas que aprendemos. Pai, obrigado por Teu infinito amor por nós, por Tua preocupação e pelas ferramentas que o Senhor nos dá mediante o que estamos vivendo, para que a gente não se perca, não desmereça nossa fé. Pai, obrigada por termos pessoas que realmente nos ajudam e nos ensinam. Te pedimos que esses ensinamentos possam ser lembrados por nós e principalmente colocados em prática. Que possamos viver nossa vida realmente pensando em nossa salvação, em o que queremos para nossa vida e família. Somos gratos a Ti sempre e deixamos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal. A gente se encontra daqui a 2 domingos, né? Na próxima aula da Escola Dominical. Quer falar algo, bispo? Não, né? Então, tchau.